Olá, gêmeos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Nana e você está no Mística Tarô e Oráculos. Essa é a sua leitura temporal geral, gratidão pela presença de todos aqui. E vamos começar a sua leitura, lembrando que é uma leitura coletiva, não ressoará com todos. Então, do que eu disser, pega a informação que fizer sentido e relevância para você e para o seu momento. Não fazendo sentido, não tendo relevância, solte para o universo. Vai servir para uma outra pessoa, para você, só que num outro momento. São leituras atemporais, a gente não pode esquecer disso, tá bom? Pode ser vista sempre que você desejar. Se você está lidando com alguém do signo de Gêmeos, eu posso estar falando diretamente com você nessa leitura. Mas se você sentir que está espelhada por algum motivo, é só inverter os papéis, tá bom? Boa sorte e vamos lá. O que Gêmeos precisa saber? Qual a mensagem para Gêmeos? Venha para a borda. Essa carta ela fala sobre a gente ter coragem, ter garra, ter determinação, né? Dar o seu salto de fé, arriscar-se, tá? Só que ao mesmo tempo que fala aqui, Gêmeos, de você se arriscar, dar esse salto de fé, né? Ter coragem aí, fala também para você observar muito bem, né? Observe, olhe por um outro viés, por outra perspectiva. Seja honesto, verdadeiro e sincero com você dentro dessa situação, antes mesmo de se arriscar, né? Olhe essa situação pela qual você quer se arriscar, né? E seja sincero com você mesmo. Vale a pena? Eu consigo? Né? Será que eu estou capacitado ou capacitada para isso? Será que isso vai ser bom para mim? Né? Seja em qual situação for aqui, né? Se é trabalho, se é projeto, se é uma sociedade, se é uma conquista que eu quero ter pessoal, ou se é um relacionamento, né? Seja verdadeiro e honesto com você. Abra seu coração, né? E observe muito bem antes de você se arriscar, tá? Não tá falando aqui para você não se arriscar. Pelo contrário, tenha força, tenha coragem, se arrisque, mas tenha cautela. Tenha cautela, né? Olhe por todos os ângulos possíveis essa situação antes de se arriscar, tá? Porque quando a gente é honesto com a gente mesmo e a gente sabe que a gente tem capacidade para aquilo, a gente automaticamente coloca na mesa os prós e os contras daquela situação, né? Agora, quando a gente se fecha no mundinho e não é honesto com a gente, né? Simplesmente se joga, a tendência de você cair e quebrar a cara é quase 1000%, né? Quando você tem cautela, quando você realmente é sincero e honesto com você mesmo, os riscos todos são calculados. Então, as chances dessa situação não dar certo são mínimas, né? Quando existe esse cálculo aí, tá? O que mais? O que mais temos para o signo de Gêmeos? Carta do mundo revertida, carta do dependurado, carta da lua. A lua fala do quê? Cuidado com as ilusões, né? Cuidado com as ilusões, porque se você não for honesto com você, corre o risco de você, o que acontecer? Se colocar numa situação de sacrifícios totalmente desnecessária, tá?
4 de copas, 6 de espadas e rainha de espadas. E aqui fala: deixe as ilusões de lado, né? Não fique, e no fundo do maço está o 7 de espadas, que fala de quê? Seja estratégico, seja inteligente. É o que eu disse, é colocar as cartas na mesa e bater a real, né? Quando eu sou sincero, quando eu sou honesto comigo mesmo, eu me planejo. Eu não vou fazer as coisas com a cara e com a coragem, me jogar e pronto. Porque se eu tomo esse tipo de atitude, a tendência é o quê? A tendência é eu estagnar. A tendência é eu me enforcar dentro dessa situação. Me colocar numa situação de estagnação, de risco, de limitação, né? E aqui você precisa ter o quê? Luz. Senão também você fica parado, você também não se arrisca. Se você tiver medo, você tem medo de se arriscar, né? Então aqui fala: pense muito bem. Olhe para essa situação de forma verdadeira e não de forma ilusória. Mas também não deixe que seus medos acabem te barrando, te limitando, né? Não deixe que essa zona de conforto que você pode estar nesse momento faça com que você se limite e não se arrisque em novas oportunidades. A oportunidade, os riscos, eles precisam acontecer para você crescer, porque se você fica na sua zona de conforto, você não cresce, né? Só que esses riscos, eles precisam ser o quê? Estudados, eles precisam ter estratégia, ter, sabe, os riscos, eles precisam ser calculados. Tudo precisa ser muito bem previsto. Precisa ser muito bem estudado. Porque se você não toma uma atitude, ou você toma uma atitude impulsiva, a tendência é que tudo se desmorone e você tenha perdas grandes aqui. Por isso a necessidade de você ter planos, de você ter estratégias. É o estudo, é pesar os prós e os contras dentro dessa situação antes de se arriscar, né? É você não se limitar. Por isso que a rainha de espadas vem falando: pense, repense, não deixe também as suas emoções, né, tomarem conta, porque isso pode ser um risco maior para você e você acabar se auto-sabotando, né? Se enrolando. Por isso que tudo precisa ser muito bem pensado, revisto, analisado, calculado, pesado. Não pode ter pressa dentro dessa situação. Observe muito bem. Veja de todos os ângulos possíveis, né? Antes de você dar o seu salto de fé aqui dentro dessa situação. Eu sinto que pode ser para algumas pessoas que talvez vocês não estejam satisfeitos com o trabalho que vocês têm hoje, tá? Então, por exemplo, você trabalha dentro de uma empresa, tá? Só que você está se sentindo um tanto quanto decepcionado dentro dessa empresa, você não está fazendo um bom trabalho, né? Você não está conseguindo concluir o seu trabalho da melhor maneira possível, enfim. A rotina também tá, sabe? Fazer sempre a mesma coisa já não tá mais fluindo, tá te trazendo um tédio, porque não tem coisas novas acontecendo, sabe? E assim, você sonha com uma outra realidade, né? Só que aqui fala: muitas vezes, para a gente sair da nossa zona de conforto, a gente precisa se arriscar, né? Só que esse risco, ele precisa ser o quê? Bem calculado, precisa ser um risco, como eu disse, bem calculado, analisado, né? Pesar muito bem na balança, né? A gente muitas vezes vai ter que fazer alguns certos sacrifícios, abrir mão de algumas coisas, enfim,
para a gente poder sair dessa situação que a gente tá, né? Então, por exemplo, o trabalho, como eu citei anteriormente, eu não estou feliz no meu trabalho, eu gostaria de, por exemplo, abrir o meu negócio próprio ou mudar para uma outra empresa, né? Não dá para simplesmente eu chegar no meu chefe ou na minha chefe e falar assim, olha, eu quero sair fora da empresa, né? Me manda embora. Ou eu chegar para ela ou para ele e falar assim, ó, me demite. Gente, vamos ter um pouquinho de consciência aí, né? Eu tenho contas para pagar. Dependendo de quem for, tem filhos, tem responsabilidades, né? Então não dá para agir de qualquer jeito, né? E mesmo que, por exemplo, eu já tenha iniciado, sei lá, minha própria empresa, se a minha empresa ainda não está dando bons lucros, o faturamento que eu espero, ou coisa do tipo, não dá para largar o meu trabalho, que de certa forma, bem ou mal, eu gostando ou não, aquilo me dá o sustento do dia, né? De cada dia. Paga meus boletos, minhas contas, coloca comida na minha mesa. Né? Então não dá para fazer uma loucura. Tem que ter um momento de transição, tá certo? Então é tudo isso que você precisa analisar, né? Mas aqui tá falando, não adianta também você se manter num lugar onde você não tá feliz, onde você não tá fazendo um trabalho bem feito, né? Analise muito bem essa situação. Pode ser que seja um pouco difícil essa transição. Você tenha que fazer, como eu disse, alguns sacrifícios. Pese muito bem, analise muito bem, tá? Não se iluda com qualquer proposta que te ofereçam. Tome muito cuidado, tá? Trocar o certo pelo duvidoso é perigoso, tá? Aqui, o que eles mais estão martelando, seja sincero, realista com você, com o que você está passando, com o seu momento. Né? Não adianta ficar num lugar que você não está feliz só por causa da estabilidade, mas também não dá para você ficar se jogando sabendo que amanhã você pode estar passando necessidades. Avalie, avalie. Essa é a palavra-chave para a sua situação aqui, gêmeos. Avalie muito bem. Seja muito criterioso ou criteriosa na decisão que você vai tomar aqui. Eu sinto que você não está numa posição muito confortável e você pode estar passando altos perrengues aqui, mas não dá para agir no impulso, tá? Mas também não dá para ficar parado, estagnado, se limitando, né? E não arriscar por uma coisa que pode ser positiva para você. Apenas tenha cautela, seja honesto e sincero com você. Né? E avalie principalmente muito bem antes de se arriscar, detalhe por detalhe da sua situação, tá? E aqui cabe trabalho, projeto, relacionamento, né? Então, por exemplo, tô dentro de um relacionamento, só que esse relacionamento tá me trazendo tédio, aborrecimento, eu não tô feliz. Né? O relacionamento parece que não progride, é sempre a mesma coisa, a gente sempre faz a mesma coisa, sabe? É uma rotina que está estagnando a relação. Será que vale a pena trocar a relação que eu tenho por outra? Será que esse é o caminho? Trocar meu namorado, a minha namorada, ou meu marido, ou a minha esposa por outro alguém? Essa é a solução? Talvez isso possa ser uma ilusão. Analisar a sua situação, seja ela qual for, faz com que você traga luz. Muitas vezes
Eu vou ter que me colocar numa posição desconfortável dentro da situação que eu tô, mais ainda do que eu já tô. Só que é através dessa situação desconfortável que eu vou ter luz, porque eu vou olhar a minha situação por uma outra perspectiva, eu vou ter uma outra visão. E aí eu consigo sair de forma sábia, inteligente, sem me iludir dessa situação difícil que eu me encontro hoje, por exemplo, dentro dessa situação, desse meu relacionamento. Eu encontro saída, eu encontro a solução. E nem sempre a solução é a troca. Às vezes sim, mas às vezes não. É por isso que você precisa prestar muito bem atenção, né? Por exemplo, voltando para o trabalho, a rotina, o que eu faço, não estou feliz. Mas será que o problema é o trabalho? Será que não é a forma de como eu trabalho? Como eu me relaciono? É essa a perspectiva que você tem que ter. Às vezes não é a troca que vai trazer felicidade para você, porém os ajustes que precisam ser feitos. E como eu disse, vale para tudo aqui. Mas sim, muitas vezes a troca ela é necessária. Por isso que aqui vem falando, preste atenção, analise, não se arrisque sem ter todas as visões possíveis dessa situação. Então, por exemplo, antes de eu descartar essa situação, veja primeiro se não tem como reformular, salvar, dar uma nova roupagem. Né? Então, é tentar salvar, por exemplo, se é um casamento, tenta salvar seu casamento antes de você colocar um ponto final nessa situação, antes que você partir para outro. Se é o seu trabalho, tenta reformular o seu trabalho, em vez de você partir para outro. Lógico que se você tenta, você olha por todas as perspectivas, você tenta mudar e a coisa não flui, não adianta também ficar se iludindo, né? A gente sabe que se a gente ficar se iludindo, a gente está se traindo, se auto-sabotando, né? E aí você sabe que existe realmente necessidade de colocar uma finalização dentro dessa situação. Não tem mais, você já tentou de tudo que foi jeito salvar. Não tem salvação. Aí sim, é hora de partir. Tá? Então, analise. Analise. O tarô não está falando para você partir, mas também o tarô não está mandando você ficar. O tarô está pedindo para você analisar, refletir e olhar de preferência por todas as perspectivas possíveis, todos os ângulos possíveis essa sua situação, gêmeos. Tá? Antes de você bater o martelo. Seja para ficar, seja para partir. Tá bom? Difícil, né? Entrando no poder. Você é forte além da medida. Você é mais forte do que você imagina ser, tá? Você tem luz própria. Duas cartas que falam disso, de luz, de sabedoria, de inteligência, né? Entre no seu poder, né? Você é um líder, você tem sabedoria. E você é um farol para outras pessoas, né? Então, olhe para dentro de você, traga essa luz para a sua vida. A luz que brilha dentro de você. Você vai conseguir sair dessa situação. Você vai conseguir conduzir essa situação da melhor maneira possível. Não é à toa que essas duas cartas saíram. Então, entre no seu poder. Acessa o seu poder. Tá? Porque você vai saber tomar a melhor decisão. Ó, tem pessoas seguindo. Tem pessoas seguindo. A luz está em você, não está em ninguém.
tá? E depende aqui, eu sinto que outras pessoas dependem de você. A sua decisão aqui, o que você liderar, a decisão que você tomar, vai afetar outras pessoas também, obviamente. Não é só você, né? Então, tenha sabedoria, muita sabedoria aqui, tá? Essa decisão que você precisa tomar não vai só afetar você, mas vai afetar talvez outras pessoas à sua volta, né? Ou pessoas que dependam de você. Tá bom? É isso, Gêmeos. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Desejo muita paz, muita luz. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima leitura de vocês. Beijinhos, tchau, tchau.